Quando eu decidi sair de Araxá e me mudar para o Rio de Janeiro, eu tive total apoio deles. E é como se eu tivesse uma certeza de que daria certo e eles me trouxessem Eles esse ajudaram nesse respaldo. alicerce, né? Com toda Você certeza. sabia que se não desse certo, tinha um pouso que É, Ali. você poderia contar. sim, só Ah. que eu nunca Pensou pensei em voltar. em voltar e na possibilidade de Entendi. não Não dar dá certo. certo. Entendi. Não existia essa possibilidade. Então é assim, vai dar certo ou vai Vai dar dar certo. certo. E eu acho que eu sinto muito isso quando eu vejo histórias de pessoas que realmente não têm outra opção. Porque quando você dá muita opção, a pessoa se perde, Exatamente. né? Então eu não tinha outra opção. Já que eu sempre tive sonhos muito grandes, como é que eu vou conquistar os meus sonhos grandes se eu já sei que eu tenho uma família que de repente não vai conseguir me dar, me oferecer aquilo que eu desejo? Então eu desejo oferecer para eles e para mim. Então não existe a opção de dar errado, eu tenho que dar certo. E aí o que que você faz quando você pensa dessa forma? Você traça o seu caminho fazendo de tudo o limão, transformando uma limonada. Então, tudo que foi de dificuldade que eu precisei enfrentar, eu olhei para aquela dificuldade e eu procurei aprender com ela e seguir. E não sentar na dificuldade e falar, e lamentar. agora? Essa Aquela coisa da lamentação. vitimização. É. Né? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Jamais, jamais. Então, eu sempre busquei entender as coisas. Tem até uma frase que eu falo bastante, que está relacionada a isso, porque durante a nossa vida, nós teremos perdas em todos os campos, em todos os sentidos. Você vai ter perda profissional, você vai ter perda em relacionamento, afetiva. Familiar, tudo. Tudo você vai perder amizade, você vai perder ao longo da vida, você vai perdendo. Você tem uma cota de perda, que vale para todo mundo. E aí, Mariana, mas como que você passa por isso e não sofre? Eu falo, mas espera aí, não é sobre esquecer, é sobre compreender para lembrar sem sofrer. Que faz parte do processo. Do processo de evolução. Uhum. E aí, nessa construção, né, de vida, a partir dos meus 18 anos, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro... Você toma a decisão de... Vou me lançar ao mar. Ao... As grandes navegações. Você tinha quantos anos? 18. Veio aí, sozinha mesmo, sozinha. literalmente. Sozinha. E quando eu cheguei no Rio, eu comecei... Eu já me matriculei numa escola de teatro. Indicação de um amigo meu, que até me deu carona. Para vir. De Araxá para o Rio, ele ia fazer essa escola também. Então, o cenário, ele foi se colocando ali, conspirando a favor do que eu gostaria que acontecesse. E quando eu cheguei, eu fui morar com mais 3 meninas numa república. E logo depois disso, mais ou menos, fiquei uns 2, 3 meses com elas. E fui morar com a minha tia Naida, que hoje está aqui me acompanhando. Tá aqui a Naida. Que é a minha madrinha, que já morava há muitos anos no Rio. Só que num primeiro momento, a gente conversando, eu falei, tia, eu quero morar no Rio, e eu quero fazer teatro. E o nosso convívio era era raro, assim, Entendi. a gente se encontrar, porque a tia Naida ia para Araxá basicamente no Natal. Então, e era muito mais difícil antigamente você ter um voo e você poder pegar um voo. Eu fui andar de avião quando eu entrei em Malhação, né? Quando eu tinha 22 anos. Então, era ônibus, era carro. O Rio fica 1.000 quilômetros de distância de Araxá. Isso mesmo. Então, não é uma viagem fácil. Enfim, a gente se encontrava uma vez por ano. Então, a gente, por mais que ela seja minha madrinha, a gente não era tão próximas. Nós construímos a nossa relação a partir do momento que eu me mudei para o apartamento dela. E nesse primeiro momento, quando eu conversei com ela, ela falou, Mari, eu não consigo te receber aqui em casa, porque o apartamento é pequeno, moramos eu, seu tio e seu primo, e eu não tenho um quarto para você.
E eu falei, não, eu entendo, mas eu posso morar na sala. Umas coisas de adolescente, né? E que hoje eu entendo isso. Sim. Mas na época eu falava, poxa, mas o que tem eu morar na sala? Bota um Qual o problema? colchonete. Deita ali. Bota um ali, moro colchonete. 5 anos Aham. na sala. E aí, se alguém hoje vira pra mim e fala assim, mas eu durmo no sofá, eu falo, nem pensar que eu vou acordar e vai ter alguém dormindo no sofá. Uhum. Ou eu tenho um quarto pra te receber, ou eu pago um hotel pra você ficar. Exatamente. Hoje, né? Mas naquela época, isso não era Não passava pela sua viável. cabeça. Você Não. era um adolescente. E aí, morei na República e a gente foi se aproximando nesses 2, 3 meses em que eu estava com as meninas. E aí, não deu certo lá Morar com as meninas. Não deu certo com uma. As outras eu tenho super amizade, mas eu fui pra casa da tia Naida, ela me resgatou lá na casa, no Um apartamento momento das ali que meninas. deu uma confusãozinha ali, né? E ela falou, você vai ficar aqui até quando você precisar. Eu falei, tia, eu entendi que realmente o Gabriel tem o quarto dele, eu tô meio Eu não sem tenho um lugar. quarto. Eu tô aqui na Eu tô sala, aqui no quarto. Eu não quero também atrapalhar o ritmo de vocês, então eu vou buscar um lugar pra eu ficar. E só que aí, os nossos dias, nossa, pra mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha vida social, porque eu não tinha dinheiro. Uhum. Então eu ia pro teatro, eu trabalhava no shopping à tarde, eu ia pro teatro de manhã, trabalhava no shopping à tarde, cantava nos quiosques da Lagoa à noite. Ah, você cantava no quiosque da Lagoa. Que coisa. Então eu já cheguei montando uma bandinha e me virando, já cheguei entregando currículo, que meu currículo era assim, eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu tive que inventar Entendi. coisas no meu currículo pra me poder aceitarem. ser vista. É. Pra poder De ser alguma testada. forma. Sim, Uhum. e assim... Você só chegava pra dormir também, né? Só que quando eu chegava, eu tinha a comidinha dela, que era Uhum. maravilhosa, eu tinha conversa, eu tinha família, entendeu? E isso, eu consegui ter força para ficar aqui Uhum. e para continuar tentando. E aí, até que um dia ela falou assim para mim, pega ali no quartinho ali da área de serviço, na lavanderia, as taças que estão debaixo do armário. Quando eu entrei no quartinho, eu falei, é aqui que eu vou Que ficar. eu vou morar. Aí ela, não, esse quarto não tem nem janela direito, Mariana, no calor do Rio de Janeiro não tem cabimento. Eu falei, o quê? Eu vou arrumar esse quartinho, ele vai ficar lindo. Ela desesperou. Ela falou, Mariana, não tem cabimento. Como que eu vou receber? Eu vou falar assim, a Mariana tá morando... Ali. Eu falei, mas eu estou amando essa ideia. Gente, mais do que rapidamente, nós colocamos ordem no quartinho, No que a caos. gente chamava de suíte master, né, tia? A minha suíte master. E era ótimo, porque era assim, entrava uma pessoa de cada vez. Você abria a porta, ela batia na cama, Na que cama. era em cima de um armário, esse colchão de solteiro. Então, eu entrava, aí fechava, e se quisesse entrar outra pessoa, entrava. Minha mãe já foi também Mas você várias já tinha vezes. que estar na cama. Eu já tinha que subir na cama. Exatamente. E eu coloquei os quadrinhos, pendurei na parede os quadrinhos, eu tinha minha roupa de cama. Humanizou tudo. Mas assim, ficou um espetáculo. E ali eu morei por 2 anos. E isso me ajudou muito, porque a minha tia parece que foi uma extensão dos meus pais na presença física. Porque eu falava o tempo todo com meu pai e com a minha mãe, mas a tia Naida, por morar numa cidade grande, ela me orientava como uma pessoa que tinha uma cabeça de cidade grande. Perfeito. Então, Mariana, olha Cuidado bem para com isso aqui. Cuidado com isso aqui, cuidado com essa proposta, cuidado com esse telefonema. E eu comecei, pensa, gente, é uma menina que, quando eu cheguei, eu virei para ela e falei assim, tia, eu estou morando, na época com as meninas, vem aqui me visitar, que eu tô em frente a um corguinho. O que é corguinho? Ela fez assim, quê? Eu falei, é em frente a um corguinho. Ela falou, calma, não é corguinho, é córrego. Córrego. E não é córrego, é o Rio Maracanã. Tá. Essa era eu. Entendi. Tô morando que em frente a um transborda. Que corguinho. transborda, minha filha. Quando chove. Eu era essa menina, a menina do corguinho. Entendi. Não era nem córrego e muito Corguinho. menos o Rio Maracanã. Tá. Era o corguinho. Então, o que eu consegui crescer, por quê?
Porque eu ouvi as pessoas mais velhas. Você tinha já essa sabedoria. Eu me abria e eu escutava. E eu sempre busquei colocar muito na balança a minha percepção, como o outro via a questão em si, o que eu ia equilibrar, absorver e jogar fora. Uhum. Eu nunca me fechei nas minhas ideias, eu sempre estive aberta. Você peneirava. Aquilo que é bom, fica aqui comigo. O que Isso. o outro não contribuiu, mas não tá bom pra mim, eu descartava. É Mas isso. tinha uma intuição aí. Você ouvia, você pensava por você, ouvia e você assumia a responsabilidade de tomar a decisão. Sim. Que aí vinha aquela fala do seu pai e da sua mãe lá de É. todas as suas Decisão. atitudes É e sua. decisões são suas e as Sim. consequências também. Também. Sim. Então eu pegava aquilo pra mim. Falava, a minha opção é essa aqui, eu vou fazer isso e vou arcar com as consequências, porque a responsabilidade é minha. E assim eu segui a minha vida. E aí, depois de 4 anos morando no Rio, que Então, eu você passei... já estava com 22, não é Quando isso? eu passei no teste pra malhação. Uhum. E aí eu passei no teste pra malhação e aí tudo mudou. Tudo mudou. E aí da noite pro dia, eu tinha um salário ótimo, eu tinha um carro com motorista, eu tinha um apartamento de frente pro mar e tinha fama. Uhum. E um personagem que estourou. Foi. Foi rápido. E aí o que fazer com isso? Muita gente pensou, agora essa menina vai Se perde. se perder. Exatamente. E eu tinha certeza que Que isso não. não ia acontecer. Porque a luta foi muito grande. Então, só eu sabia das minhas dificuldades, só eu sabia... Porque a única coisa que nos pertence é a nossa consciência. Então, só você sabe o que você passa no final do dia quando você coloca a cabeça no travesseiro. E eu falava, tá todo mundo achando isso? E eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu tenho que provar pra mim mesma. Então, eu sempre levei o meu trabalho muito a sério. E coloquei o meu trabalho como prioridade uma Absoluta. vida inteira. Uhum. É. E assim eu fui seguindo e falei, olha só, né? Não tinha opção de não dar certo. E deu certo, só que agora eu preciso manter isso aqui dando Que é muito certo. mais difícil. Né? As pessoas estão sempre preparadas para conhecer o sucesso, mas não estão preparadas para manter, porque tem que ter coerência, responsabilidade e coerência. Sim. Né? Senão você se perde, ou então você faz aquela coisa do sucesso miojulame, né? Rapidamente você sobe, mas depois Cai você se muito rápido perde. É também. isso. E isso pode acontecer muito na carreira Muito. artística. É você conseguir sustentar. Sustentação, exatamente. E por isso que no começo da nossa conversa eu falei sobre a construção desse edifício. Que se ele não tem uma base sólida, a construção, ela enfraquece e ela rompe. E aí tem uma frase que é de um ditado egípcio que eu aprendi com a professora Lúcia Helena, que é: todos temem o tempo e o tempo teme as pirâmides do Egito. E isso é maravilhoso. É fantástico. E isso. eu quero construir a minha vida baseada nisso. Não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal, as minhas relações. Tudo que eu quero construir precisa ter uma base sólida, porque do contrário não faz O sentido. tempo vai levar, né? Vai levar. Essa frase é tão linda, porque assim, o que é feito com zelo, com consistência, com estrutura, o tempo não derruba. Não. Essa frase também, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei deslumbrado. Falei, deixa eu ouvir de novo. Sim. Deixa eu ouvir de novo, né? Eu fiquei muito impactada. Com essa frase. Uhum. Porque é isso, as pessoas estão sempre presas no passar do tempo. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo mais isso aqui vai durar? E o tempo teme a estrutura forte das pirâmides. Exatamente. Como se a gente pudesse ser atemporal, se a gente tiver deixado um legado. Por exemplo, o legado é a atemporalidade. É isso. Né? Essa sua construção do seu prédio, ela realmente traz, assim, algo que a gente que é do comportamento, a gente observa, né? Logo quando eu comecei a trabalhar com a Ana sempre trazia algumas palavras como assim, você está preparado para isso? Porque não é somente você estar ali de frente a algo, é as coisas que vêm junto com isso, Sim. né? Mas uma das coisas que eu aprendi
e eu falo, e por estar no comportamento ainda, atuando ainda na clínica, é sempre quando eu vejo um jovenzinho começando e de repente ele explode, é a preocupação, assim, o que tem por trás. Porque se ele traz dentro da origem dele uma tia como a sua, um pai, uma mãe que trouxe esse alicerce junto, ele pode subir e pode em algum momento descer em alguma... Porque o sucesso é isso, ele sobe, ele desce, ele É a oscila. montanha E se russa. você... eu acho que essa sua construção, né, da Mariana e ser essa pessoa que todo mundo gosta de conversar, gosta de ficar em silêncio escutando, né? A gente aqui às vezes fala, o povo às vezes vem, traz, né, da gente assim, ai, vocês não deixam, porque às vezes a gente tem que puxar mais. A gente fica silêncio assim, querendo escutar, como a Lúcia Helena também, né? A Lúcia Helena, quando tá falando, você quer ficar só ali. Então você tem Bebendo, né? bebendo Sim. disso. E você traz isso, né? Então eu acho que o que construiu a Mariana foi exatamente isso, esse equilíbrio que você, cada vez que você subia, sabe? Igual o pai tá falando pra gente assim, olha, tô te dando R$ 100. Não gasta ele todo agora, guarda um pouquinho que em algum momento você vai precisar. Então eu acho que ao decorrer que você ia crescendo, você também ia, eu vou guardar um pouquinho aqui, para se em algum momento faltar, eu ter força para continuar. Eu concordo isso. com isso, mas eu acho que tem um espírito velho aí. Tem, ela é um espírito Esse velho. troço já veio Sem pronto de algum dúvida. lugar. Vem, Isso aí vem. não é só daqui, Minha não. filha, 18 anos, sair lá do interior. Não, porque eu acho assim, quantos pais, como os seus, deram bons conselhos, mas não responsabilizaram. Eu acho que tem uma coisa que é da gente. Sim. Que é da gente. E você tem essa coisa da gente que foi bem regado. Sabe que eu falo muito isso na imersão e nas minhas palestras também. Que existe uma essência de cada um, que é a essência espiritual. Exatamente. E que a gente não consegue fugir dessa essência. E se você... Quando você dispersa e você foge do caminho onde realmente está a sua essência espiritual, as coisas passam a não dar certo. Não, Justamente para fazer com que você apodrece. retorne a essa essência. Você apodrece. E quando você falou da pessoa que oscila, porque realmente a nossa vida é essa eterna montanha-russa, onde uma hora você está aqui, aí de repente acontece uma coisa, você está lá embaixo, e uma montanha-russa de emoções, onde você tem que buscar esse equilíbrio, do contrário você pira, né? E que venha o questionamento, mas você está preparado para viver esse caminho? O meu professor e psicanalista Jorge Forbes, Dr. Jorge Forbes, sim. Ele tem um livro intitulado Você Quer o que Deseja? Só essa pergunta já cria um nó no nosso cérebro. E por que eu acredito que a maioria das pessoas não chegam onde elas querem? Porque elas não sabem o que elas querem. Exatamente. Elas não sabem o que elas querem. E não sabem nem da sua essência. E é aí que você falou na palestra, que eu fui na sua palestra do Alma Talks, que é algo que eu concordo e que eu levo para minha vida toda. Retorna à sua infância, porque você vai encontrar respostas lá na sua infância, nas brincadeiras que você fazia. Quando você volta para a criança e pensa em tudo que, de repente, a sociedade foi fazendo com que você modificasse, até mesmo a criação dos pais, a família, seu ciclo de amigos, porque a gente vai se moldando ao longo do tempo. Então, se você sente que você se perdeu em algum momento, volta para a infância, retorna à essência. E mais do que uma essência em característica própria, a essência espiritual, porque ela vai andar sempre com você.